Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, nesta série sobre os guris, os piás, os meninos, os moços, os rapazes, os jovens que conviveram e viveram com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Quem foram aquelas pessoas, aqueles jovens, aqueles meninos que cresceram, a sua infância, a sua pré-adolescência, foram aprendendo o Islã direto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos falar de várias dessas pessoas que são jovens, que foram jovens, por exemplos, para o Islã e para o mundo inteiro. Vamos começar pelo aquilo que os sábios conhecem como al-abadila, al-arba'a. O que significa al-abadila al-arba'a? Os quatro Abdallah. Assim como fala no Brasil os três João, os três Josés, não é? Os quatro Abdallas. Abdallah significa servo de Deus, é um nome próprio, não é? Abdallah ou Abdullah é um nome próprio, que significa servo de Deus, escravo de Deus, adorador de Deus, né? Abdallah, os quatro Abdallah. Quem foram os quatro Abdallah? Dos companheiros do profeta Muhammad, houve dezenas, não, centenas de pessoas chamadas Abdallah. O Imam al-Nawawi, o grande teólogo do Islã, do século VII do Islã, disse que tem cerca de 220 companheiros do profeta chamados Abdallah. Tem cerca de 120 companheiros do profeta chamados Abdallah. Mas se destacaram entre os Abdallah 4. Vários se destacaram, mas foi conhecido entre os 4 Abdallah. Quem são os 4 Abdallah? Por que se destacaram? Porque eles tinham a idade próxima quando o profeta de Deus faleceu, não é? E viveram muito, e muitas pessoas, muitas mesmas, aprenderam o Islã deles, e eles foram um dos responsáveis por transmitir muita coisa do Islã para nós, porque eles viveram muito, ou seja, eles encontraram o profeta de Deus, eles eram crianças, alguns recém-nascidos, vamos ver, viveram a infância, viveram 10 anos de sua infância, até chegar a que nós conhecemos hoje como adolescência, com o profeta de Deus. O profeta de Deus faleceu, então eles aprenderam também o Islã dos seus pais, das pessoas que conviveram mais tempo com o profeta de Deus, e se espalharam pelo mundo islâmico, defendendo o Islã, ajudando na expansão do Islã e também transmitindo conhecimento. Por isso é chamado os 4 Abdallah, porque eles têm a idade próxima, parecida, né? Vamos falar hoje de um Abdallah. O nome dele é Abdallah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr. É um dos primeiros que eu quero falar dele. Por que eu quero falar dele? Porque é o seguinte, Abdullah ibn Zubayr, o pai dele chamava-se Zubayr ibn al-Awam. E o Zubayr, o seu pai, Zubayr ibn al-Awam, o pai do Abdallah, o Zubayr, ele era filho da tia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, chamada Safia, que era tia do profeta. O pai do Abdallah, então ele era primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Zubayr ibn al-Awam, ele era o quê? Primo, filho da tia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Zubayr, o pai do Abdallah, se converteu ao Islã quando tinha 16 anos. Foi um dos primeiros muçulmanos. Ele mesmo diz, eu me converti depois do Abu Bakr. E ele mesmo disse, eu fui o 5º ou o 6º muçulmano. Isso nas contas dele, né? Esse era o pai dele. Primo do profeta. Filho de Safia, tia do profeta. E quem era a mãe do Abdullah ibn Zubayr? Nada mais, nada menos do que Asma, filha de quem? Do Abu Bakr. Filha do Abu Bakr Siddiq. Quem era a tia dele? Aisha. Abdullah ibn Zubayr, então, primo do profeta. O pai dele era primo de 1º grau do profeta. O Abdullah ibn Zubayr, a mãe dele, era a filha do Abu Bakr. E a tia dele, a Aisha, esposa do profeta. Ele cresceu, então, dentro da casa do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quando que o Abdullah ibn Zubayr nasceu? Sabe quando que o Abdullah ibn Zubayr nasceu? Sabe quando o Abdullah ibn Zubayr nasceu?
Então, aí tá a história legal. A sua mãe, Asma, com seu pai, Zubair, imigraram para a Abissínia, porque os muçulmanos foram perseguidos, então o profeta disse, vão para um território onde tem um rei, que ele é justo, cristão e justo, e ninguém é injustiçado diante, então foram para lá viver lá. Quando retornaram, quando o profeta imigrou de Meca para Medina, eles partiram. E quando o profeta de Deus chegou, os muçulmanos começaram a chegar aos poucos em Medina. Medina não tinha esse nome, era chamado Yathrib. Depois foi chamado de nome de Medina, quer dizer cidade, metrópole, né? Tinha outros povos, os judeus, tinha 3 tribos grandes dos judeus, tinha tribos dos árabes, que alguns eram politeístas, outros se converteram, e botaram praga, tu acredita? Que os inimigos do profeta Muhammad lá na época, até hoje eu acho, os judeus na época, algumas tribos disseram assim, ó, já que os muçulmanos estão imigrando para a cidade nossa aqui, nós convivemos também, nós vamos botar praga, vamos botar o olho gordo, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um feitiço, vamos fazer um negócio ali, vamos fazer sei lá, vamos fazer algo ali para que nem um muçulmano nasça nessa cidade. Fizeram um trabalho lá, fizeram um negócio lá, botaram o olho, e para que nenhuma muçulmana engravidasse e tivesse filho em Medina. Isso se espalhou na cidade, todo mundo falando, ninguém muçulmano vai nascer aqui. Nós não aceitamos vocês, nenhum muçulmano vai nascer aqui. E isso deixou certo temor no meio dos muçulmanos. O profeta Muhammad disse, não, confia em Deus, e demorou. E agora? Não nasce nenhum. E então, que Asma, mãe do Abdullah, estava grávida. E não contou e não revelou sua gravidez para ninguém. Até que no primeiro ano, quando o profeta chegou em Medina, no final do primeiro ano, ela deu à luz. Quando ela deu à luz, também não contou para ninguém. Chamou o profeta Muhammad. Ele falou para o seu marido, Zubair, leve nosso filho para o profeta Muhammad para ele ver. Levou essa criança, recém-nascida, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariha Rasulullahi wastabshar. O profeta de lá ficou tão feliz e tão alegre com o nascimento do filho do Asma e do Zubair, que falou Allahu Akbar. Ficou feliz, e os muçulmanos, quando ficaram sabendo a notícia, falaram Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aleikum, ya Yahud, Allahu Akbar aleikum. Allah é maior. Não adianta botar praga, rogar praga, fazer não sei o que, fazer trabalho, fazer... Não adianta, Allahu Akbar. Nasceu. E o profeta... E o Zubair falou, ó profeta de Allah, qual o nome que eu dou para meu filho? Então, o profeta disse, o nome dele, dá o nome para ele de Abdallah, servo de Allah. Foi a primeira criança nascida em Medina. A primeira criança nascida na imigração de Meca para Medina foi o Abdullah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é sunnah, pegou um pedacinho de tâmara e botou na boca da criança. Fez doar que Deus protegesse essa criança. E chamou o Abu Bakr, que era avô agora do Abdullah, companheiro do profeta de Deus, Abu Bakr. Ficou feliz, toda a Medina. Todos os companheiros do profeta ficaram felizes pelo nascimento do Abdullah. Assim criou-se Abdullah ibn Zubair. O profeta chegou em Medina. No ano que o profeta chegou em Medina e se estabeleceu, nasceu Abdullah, filho de Zubair. Então ele cresceu nos colos de Asma, nada mais, nada menos do que filha do Abu Bakr. Cresceu no colo, nada mais, nada menos do que Zubair, companheiro do profeta de Deus. O profeta de Deus disse, cada profeta tem um guardião, cada profeta tem um guarda-costa, cada profeta tem um secretário pessoal particular que fica junto com ele onde ele vai. E o meu Hewari, que é em árabe, é o Zubair. Cresceu com o Zubair, primo do profeta de Allah. Cresceu com Asma, a mãe dele, filha do Abu Bakr. E cresceu com Aisha, a sua tia e esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha gostava tanto dessa criança, do Abdullah, Aisha gostava tanto dele, que ela se intitulava, eu sou a mãe do Abdullah, eu sou mãe do Abdullah.
E então, as pessoas chamavam... Aisha não teve filhos com o profeta Muhammad, não teve filhos, né? Então, a Aisha, radiallahu anha, a esposa do profeta de lá, que ela se satisfeita, as pessoas chamavam Aisha de Abdillah, a mãe do Abdallah. De tanto que a Aisha carregava ele no colo e andava com ele. Recém-nascido, todo mundo gostava. E o Abdullah cresceu nesse ambiente, vendo seu pai, que era um devoto e um combatente do Islã, vendo a sua mãe, que era uma devota e uma pessoa que defendia o Islã e ajudou a formar uma geração dos muçulmanos, cresceu vendo a Aisha, cresceu vendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cresceu no colo do seu avô Abu Bakr, cresceu no colo do seu avô Abu Bakr, cresceu com os outros sahaba, todo mundo que via ele gostava, porque foi a primeira criança que nasceu em Medina. E cresceu, e cresceu. Seu pai Zubair participou de todas as batalhas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando o Zubair treinava com o cavalo, botava o Abdullah pequenininho no cavalo. E assim cresceu o Abdullah, observando seu pai, defensor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, defendia o profeta Muhammad e andava de cavalo, cavaleiro, né? E a devoção e a prática, até que o profeta de Deus faleceu, sallallahu alaihi wasallam, e o Abdullah ibn Zubair disse, e eu tinha 9 ou 10 anos. O profeta de Deus faleceu, e o Abdullah ibn Zubair tinha 9 ou 10 anos. Então, o que ele pôde aprender do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em vida aprendeu. E ele, então, ele era primo de segundo grau do profeta também, né? Ele é da família profética, né? Depois, o seu pai, o seu avô Abu Bakr ficou califa, então seu avô se ocupou com os muçulmanos e o Abdullah começou a aprender então dos outros companheiros do profeta mais velhos, do Omar, do Uthman, do Ali, e o Abdullah ibn Zubair participou de várias batalhas, na batalha de Yarmouk, ele fez parte de uma missão de investida e ele foi no exército que atacou Constantinopla, Allahu Akbar. Não ganharam, mas foram para Constantinopla, não é? Teve em direção à Índia, participou de várias batalhas. O Abdullah ibn Zubair era conhecido por devoção, e dizia que quando ele entrava na reza, na oração, o pessoal relata, né? Ele entrava na reza, aparecia uma estaca cravada no chão, não se movimentava. As pessoas olhavam e disseram, ele esqueceu, está parado. Não, estava rezando. Não se mexia. A ponto, quando ele fazia o ruku, se inclinava para a reza, as pessoas falavam, esqueceu. Não. Ficava um tempo muito longo, a sua oração era muito longa. Alongava a sua oração, quando rezava sozinho, né? Sunnah, estou falando. Aí quando ele fazia o ruku, ficava tanto tempo inclinado, só falando Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana, que até os pombos, os pássaros, paravam em cima dele. As pessoas que falavam, ninguém reza igual Abdullah ibn Zubair. Mesmo que se esforce, não consegue rezar igual ele. Por quê? Ele estava diante de Allah na oração. Entrava na oração e Allahu Akbar mesmo. Allah maior que tudo. E a sua oração era longa. E foi dada como um exemplo depois. O exemplo da oração. Esse era o Abdullah ibn Zubair, que faleceu no ano 73 da Hijra. Viveu 73 anos depois. Teve, quando escolheram Ali para califa, ele tentou fazer paz entre Ali e Muawiyah. Quando Muawiyah foi dado como califa depois de Ali, que foi assassinado Ali, radiallahu anhu, vamos falar dele depois. O Abdullah ibn Zubair era Qurayshita, e também achava, eu tenho mais direito de ser califa do que os outros. E o povo de Meca, de Medina, do Egito, do sul da Arábia, deram um voto de fidelidade para o Abdullah. Falaram, não, Abdullah é nosso califa. Nós não aceitamos o califa lá de Damasco. Nosso califa é Abdullah ibn Zubair. E permaneceu assim. E até que houve uma descentralização do Império Islâmico, teve guerra civil, e o maior povo da Arábia, não, o nosso califa é o Abdullah ibn Zubair. Não é o Muawiyah lá em Damasco. Não é o Yazid. Quando morreu o Muawiyah, não é? Como o califa, o primeiro califa do Império dos Bani Umayyad, dos Umayyadas, ele botou seu filho Yazid. O Abdullah disse, não, eu tenho mais direito. E as pessoas, não, o Abdullah tem mais direito. Pela religiosidade, pela valentia, pelo combate, pela força que ele tinha, não é? E a posição social e militar que ele tinha, e não aceitou.
até que foi perseguido e foi morto. E ele enfrentou o exército de um tirano chamado Hajjaj sozinho. O pessoal deu para trás e ele botou a armadura e foi para o combate. A sua mãe, Asma, filha do Abu Bakr, estava viva quase 100 anos. Disse, Abdallah, tire a armadura. Falou, mãe, tem um exército, estou com a armadura. A mãe... Então a mãe de Abdullah, Asma, falou, Abdallah, tire a armadura. Por que, mãe? O exército, tira a armadura. Por quê? Chegou a tua hora, filho. Tire a armadura, lute de frente e não vire as costas para o inimigo. Que as flechas do inimigo caem no seu peito e não nas tuas costas. E assim ele foi. E ele morreu em batalha no ano 73 da Hijra. Esse era Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, que ela seja satisfeito com ele, que viveu sua vida em prol do Islã, defendendo o Islã, expandindo o Islã, levando o Islã para as pessoas, recebia as pessoas, ensinava o Islã, aprendeu quantas sunas que nós fazemos hoje, foi transmitida para esse jovem, esse piá, esse guri, esse menino, Abdullah ibn Zubayr, a primeira criança que nasceu em Medina. Que Allah esteja satisfeita com ele. E até o próximo vídeo com mais um Abdallah. Até mais. Salam alaikum.